Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos em mais um episódio do podcast aqui no Empreenda Summit, por isso que nós estamos num ambiente diferenciado de onde nós sempre estamos. Meu nome é Juliana Okabayashi Coradi, eu sou fundadora da rede Empreender de Coração e hoje ao meu lado aqui eu vou dizer de copiloto. Pode se apresentar para o pessoal de casa, por gentileza? Fala galera, tudo bem? Belão Omori aqui, CEO da Omori Educacional. Estamos aqui no Empreenda Summit. Legal demais. Com caras pesadíssimos aqui hoje. Se a gente não viralizar esse canal hoje, não viraliza mais. Você tá entendendo? Meu hoje Deus do céu, hoje é o grande dia. Oportunidade. E para isso temos aqui um convidado mega especial aqui. Quem, Juliana? Eu vou pedir para ele se apresentar para o pessoal de casa naquela câmera ali, Sr. Luiz. Aí, galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Namura. Todo mundo pensa que eu sou japonês por causa desse Namura, mas não sou, mas talvez você vá me conhecer um pouco melhor. Vamos bater um papo gostoso aqui com todos vocês e ver se a gente consegue transformar esse bate-papo num conhecimento que seja útil na tua vida. Namura Omori Okabayashi. Você não é japonês? Filho de japonês, não sei, todo mundo pensa, cara. Eu costumo dizer filho de japonês, primeira geração, é Nisei. Neto é terceira, Sansei. Eu sou Não sei. Por que eu tenho esse nome? Estamos todos juntos nessa mesma situação. Mas tem aqui. duas coisas que eu gosto. Cultura japonesa, que coisa maravilhosa. Sim. As pessoas precisavam conhecer mais para aprender. E comida japonesa, né? Nossa. Aí é de arrebentar. Ó, essa água é para você, fica à Já vou vontade. usar um pouquinho. Exatamente. Todas as vezes que a gente recebe alguém lá no Case de Sucesso, no nosso estúdio, a gente sempre gosta de que a pessoa conte um pouco da história antes do empreendedorismo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui para você também, Luiz. Conta pra gente um pouco da sua vida antes de empreender. Eu não havia nascido. Porque eu já nasci empreendendo. Caraca. Com certeza. Se você notar que no teu celular você coloca o dedinho para fazer alguma coisa, isso foi porque o Steve Jobs queria a seguinte coisa, que fosse simples, funcional e bonito. Essas foram as 3 regras da Apple. E o que é mais simples para se comunicar do que o dedinho? Quando uma criança nasce e não sabe falar ainda, ela aponta. O Steve falou, isso vai ser tão simples quanto a comunicação de uma criança. É por isso que você toca na tela do celular para conseguir fazer as coisas. Como quando eu nasci, eu comecei a tocar no celular, então eu posso dizer que comecei a empreender, querer obter resultados com as minhas ações desde que nasci. E todos nós somos assim. A gente quer resultado das nossas ações. Só que com o tempo alguém fala para você, não dá, não pode, cuidado, e você vai reprimindo isso e acaba fazendo muitas vezes aquilo que você não quer. Então todos nós somos empreendedores. A gente precisa deixar essa veia empreendedora saltar, se expor e colher os resultados. Vai ter tropeço? Vai. Aí você caía quando era criança também, machucava o joelho, depois passava e você sabia o que você não podia fazer. Todo empreendedor sempre vence. Quando você acerta, você tem um resultado. Quando você erra, você tem um aprendizado. É um pedaço da sua palestra lá, hein? É verdade, eu sempre falo isso. E assim, é um ensinamento poderosíssimo, né? E Luiz, me conta, você começou nessa vida do empreendedorismo. Sei que o começo é sempre difícil. A gente sempre tropeça muito, a gente erra mais do que acerta, mas acertar a gente só precisa acertar uma vez. Qual foi o seu maior acerto nessa vida de empreendedorismo? Ter a coragem de começar a empreender. Agora, tem que entender o que é coragem. Coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento do medo. Medo é biológico. Quem não tem medo morre cedo. Se você pilota moto, sem medo, você vai escorregar, porque você vai passar dos seus limites. Eu sou piloto de avião, piloto de helicóptero. A gente sempre fala, quando a sua arrogância é maior que a sua competência, você morre. Nossa. Quando a sua arrogância for maior que a sua competência, você morre. Então não pensa que você sabe tudo. Quanto mais você sabe, você mais sabe que não sabe nada e continua aprendendo com os outros. Então qual é o segredo? Primeiro, tem medo? Vai com medo mesmo. Qualquer historinha que te contarem que eu fiz, eu acontecia, eu isso, eu aquilo, normalmente são histórias que não falam a verdade. As pessoas passam por medo. E aí o que você faz durante a tua vida? Tudo que você aprender, você ensina. E tudo que você não sabe, você aprende. Ensine com generosidade e aprenda com humildade. Mesmo que você já tenha uma longa história e tenha caminhado muito. Aí você vai crescer. Ele falou que ele é piloto de avião, né? De helicóptero De também. helicóptero.
Isso deve ser uma sensação assim incrível, né? A primeira vez que você pilotou. Conta pra nós como foi. Tava na minha casa e um amigo, tem lá um heliponto, um amigo chegou e botou um helicóptero lá. Eu vim trazer esse helicóptero pra você. Eu falei, que isso, cara? Como? Não é uma coisa que acontece todo dia, Não, né? acontece todo dia. Eu falei, como? Não, porque eu troquei meu helicóptero, comprei esse da Globo, eu vi que você tem um heliponto aqui, então eu vim deixar o helicóptero. Eu falei, mas eu não sei mexer nessa coisa, cara. Fica aí. Ficou uma semana lá, parado. O que eu faço com esse treco? Aí liguei para um amigo meu que era piloto, ele falou, não, eu vou aí pegar, a gente dá uma volta. Entrei, fui dar uma volta e ele me colocou no comando, no manche. Eu falei, que sensação. De liberdade e de medo. Porque helicóptero é uma coisa que você pilota com um nizinho assim na mão, muito pouquinho mais. E a gente tá acostumado com o carro virar muito, né? Quando você virava um pouco mais, ele ia para um lado, ia para o outro. Eu vou morrer aqui. Né? Mas o cara era instrutor, não me deixou eu me matar. E aí eu resolvi estudar, como tudo que eu faço na minha vida. Eu falei, não vou ficar nessa coisa aqui dentro sem saber o que está acontecendo. Aí estudei. Fiz uma prova teórica, passei. Eu já era piloto de avião desde os 25 anos de idade. Isso foi bem mais recente. Passei na primeira prova, gostei, comecei a fazer os cursos, pilotei, e aí eu quis virar piloto comercial. Aí é outro papo. Aí estudei de novo, passei na prova, virei piloto comercial e hoje eu piloto para mim. Piloto pra mim é pouca coisa, né? Aquele seu amigo que aparece na sua casa pedindo dinheiro emprestado, né? Você lembra disso? Os amigos dele param o helicóptero. Preciso mudar de amigos. Preciso mudar de amigos. Não tenho nenhum amigo pra parar um helicóptero lá em casa. Nem tem lugar na minha casa pra parar o helicóptero também. Muito bom. Luiz, a gente viu você lá no palco palestrando brilhantemente. Muito Quando boa. você descobriu essa vocação de comunicação? Isso é muito legal, porque eu não entendo muito esse negócio de vocação. Para mim foi um impulso. Eu entrei na faculdade, entrei no ITA, e um professor... Quem aqui, a minha família morava em Jacareí, o ITA em São José dos Campos, né? Quem aqui é de Jacareí? Era uma pergunta simples, eu levantei a mão. Ele falou, você vai dar aula lá. Eu falei, como? Eu tinha acabado de sair do cursinho, fazia 6 meses. Não, mandaram embora um professor de física, você vai dar aula lá. E eu fui, entrei. A primeira aula que eu preparei, eu pensei que o conteúdo ia ser adequado, demorei 6 meses para dar aquela primeira aula de tanta coisa que eu preparei. Falei, não tem noção nenhuma dessa jossa aqui. Então você começa. A maior trava das pessoas é começar. Ela faz milhares de cursos. Não estou dizendo para você não fazer curso, faça alguns cursos. Mas se você fizer demais, além da conta, você se confunde. Porque muitas coisas, principalmente no digital, muitas pessoas, para ter autoralidade, transformam palavras que são ditas desde a antiguidade de uma certa forma, de um outro jeito, e o outro de outro jeito, e o outro de outro jeito. Como você é imaturo, você não sabe o que é certo. Na realidade, a raiz é uma só. Por exemplo, no marketing, é entender o cliente. Sim. Quer saber fazer marketing? Viva como Jesus Cristo. Entenda o cliente. Ofereça o que o cliente quer. Qual era a prova testemunhal de Cristo? Simples, milagre. O nego duvidava, ele ia lá e fazia um milagre. O cara não era fraco, né? Então, repara, quando você... Quem entende de marketing, e marketing é fundamental para atrair, e pitch de vendas para vender, quem entender dessas duas ferramentas vai fazer o seu negócio progredir. É o que eu falei lá no palco. Você precisa criar alguma coisa que satisfaça uma necessidade ou um desejo. Tem técnicas para fazer isso. Uma das técnicas é perguntar, olha aqui, você gostou ou não gostou? Depois disso, você se lança no mercado e começa a falar para as pessoas. A Elaine não começou pequenininha, olha o tamanho que está hoje. É assim. Ninguém começa grande. O Steve Jobs, com a Apple, vale mais de $1 trilhão, começou numa garagem. Então, se você tem alguma coisa que é uma ideia que te incomoda, você está vendo coisas que estão mal feitas e que você pode fazer melhor, tente fazer melhor e apresente para algumas pessoas. E comece. O primeiro passo é o mais difícil. Depois que você está dentro, é difícil sair. Entendeu? E aí você vai indo, vai tropeçando, vai aprendendo, vai estudando. Aí tem diversos caminhos. Tá? É incrível a analogia, né, com Jesus Cristo. Eu acho essa lógica incrível. Né? Eu vou te dizer, vou fazer uma analogia, se você gostou dessa. A Igreja Católica, talvez, desculpem, eu sou católico, mas desculpem a analogia. Talvez seja a maior franquia do mundo. O que é uma franquia? Ela tem uma mensagem que ela leva. Sim. A igreja tem a mensagem dela. Ela tem um manual de instruções. O manual das igrejas é a Bíblia. Ela tem um comunicador. O comunicador é Cristo.
Toda franquia tem um símbolo. A Igreja Católica tem uma cruz, o símbolo mais simples. As franquias procuram os melhores pontos. A igreja chegou antes, botou o ponto dela e todo mundo ficou em volta. Sim, construiu em volta, Construiu né? antes. Sim. Você percebe esse tipo de coisa? Me desculpem os religiosos, não é nenhuma blasfêmia aqui. É só fazer uma comparação de coisas, como as pessoas recebem aquilo. Tem uma mensagem poderosíssima. Se você tiver essa mensagem poderosa, e o que é uma mensagem poderosa? É uma mensagem que chega na alma da pessoa, que ela vibra com aquilo, que ela quer. Normalmente ela tem algum tipo de problema. Quando você é um psicólogo que identifica esse problema, essa dor, e soluciona essa dor, você não vende nada, as pessoas compram tudo. A gente tem um evento da nossa rede segunda-feira que chamado Vergonha Não Paga Boleto. É um evento para comunicação, para os empresários ter essa disrupção em relação à comunicação. Você acha que a vergonha atrapalha o empreendedor e você já teve algum momento que teve vergonha em alguma situação? Ou já nasceu assim? Vergonha, tá aí uma palavra que eu acho que eu nunca usei na minha vida. A Eu posso ter timidez. receio, A timidez receio. leve. Não, timidez não. Não? Eu tenho receio. Por exemplo, eu já dei mais de 1000 palestras no Brasil, nos Estados Unidos. Você pergunta para mim, você fica nervoso antes da palestra? A resposta é, claro que fico. Alguma coisa pode dar errado. Sim. Ali faltou o passador. Eu tenho que improvisar. Você percebe? Então, a adrenalina que cai no teu sangue antes de você fazer uma performance sempre deixa você mais ligado. E é bom. É bom. Se você estiver muito relaxado, você brinca demais e não tem um objetivo que você consegue perseguir. Quando você faz uma brincadeira no palco, ela tem uma intencionalidade. Agitar as pessoas. Qualquer pessoa sentada mais de 12 minutos, desce o nível de oxigenação do cérebro e ela tende a dormir. Por isso que você faz uma brincadeira. Levanta, grita, entendeu isso? Abraça o outro. Isso tudo são técnicas que você usa para deixar a plateia mais ligada. Outra coisa, você tem que criar algum momento de emoção, porque é a emoção que faz as pessoas gravarem. Por que os empresários contam as histórias tristes? Porque foi aquilo que emocionou. Deu um medo do cão no camarada. Então, vergonha eu nunca senti. Timidez não conheço. Mas se eu sentisse, eu enfrentaria assim como medo. Eu sinto e já senti e enfrento o medo. Isso não pode ser desculpa para não fazer. Não fazer. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu fui dar uma palestra de uma empresa nossa chamada Future Kids. Tinha já 300 franqueados e eles estavam reclamando. E no mundo tinha mais de 800. E eu fui convidado para ser o CEO. E eu fui dar uma palestra. Falei, o que eu falo para todo mundo que eu possa impressionar? Porque tem árabe, tem judeu, tem isso. Eu falo uma coisa, maltrata um, falo outra coisa, maltrata a outra. Eu falei, já sei, vou falar de dinheiro. Aí eu mostrei um DRE, que é um demonstrativo de resultados do negócio, da Future Kids, e mostrei quanto que dava de lucro. E falei, ó, você que está reclamando que não dá lucro, note que o lucro que essa empresa está dando, o retorno sobre o investimento, é maior do que o do McDonald's. Matematicamente. Sim. O investimento no outro era muito grande. Falei, então faz o seguinte, já que você está com a Future Kids, acumula esse lucro durante 3 anos, depois você compra uma franquia do McDonald's, se é o que você quer. Nossa, e o poder da comunicação de criar uma analogia, de E ilustrar. aí foi mais forte. Incrível Aí foi isso. mais forte. Todo mundo estava meio quieto. Eu tinha pedido no dia anterior para colocar uma moedinha de 1 cento debaixo da cadeira de todo mundo. Falei, agora tem um presente para vocês. Tá embaixo da cadeira de vocês, eu queria que vocês pegassem. Todo mundo levantou Sim. e pegou a moeda. Aí eu perguntei, o que você fez para pegar essa moeda? Todo mundo, eu levantei. Não, você tirou a bunda da cadeira. Faz isso que o negócio vai funcionar. Ó, E se dá um corte bom, hein? ó. Técnica de tirar a bunda da cadeira. Olha. Que parece simples, Não é? mas não é, né? Mas você tem que instigar. E aí eu terminei com o símbolo da Nike. Just do it. Vai e faz, cara. Eu não tô nem aí com o que estão falando ou não estão falando. Se você se preocupar com o que estão falando, você deixa de se preocupar com o teu negócio. Você criou um produto ou um serviço que vai ao encontro da dor e satisfaz a dor da pessoa, a necessidade ou o desejo, ótimo. Você já tem 50% de chance de dar certo. Agora vai e apresenta isso para o público. Vai crescer devagar, não tem importância, mas vai crescer organicamente. Você tem que servir. Jesus Cristo fez isso, ele serviu. Faz 2000 anos que a gente está aqui falando do cara. Né? Não muda o assunto, né? Não muda. Não muda. decai. Não tem decai, em se alta. adapta. Exatamente. Eu Serve nunca pra peço tudo. para as pessoas comprarem. Eu apresento as coisas para as pessoas, elas veem naquilo algo tão fantástico para elas que elas vêm atrás e querem comprar. Não venda nada. Resolva um problema do seu cliente ou do seu futuro cliente. Ele compra de você. Esse episódio aqui é uma aula.
Uma puta de uma aula. Não é para qualquer um. A gente tá aqui dentro do evento do Empreenda e eu gostaria que você falasse como você vê esse tipo de evento aqui no nosso país, sabe? Esse evento com palestrantes, com conexões e como que as pessoas que participam, tanto grandes empresários como menores empresários, podem ter resultado nessas conexões, nesses eventos. Eu acho que para o grande empresário que já aprendeu muito, o maior resultado que ele pode ter, ele já tem sucesso, tem grana, tem muita coisa, é o reconhecimento. Ele fica se sentindo uma pessoa melhor por ter o reconhecimento. E para o empresário que não ainda é pequeno, ele tem o conhecimento. Então, um adquire o conhecimento, o outro adquire o reconhecimento. É bom para ambos. Explica pra gente a diferença do conhecimento e do reconhecimento nessa prática no evento. O conhecimento é aquilo que você está escutando e você fala, pô, vou anotar isso aqui, que isso aqui é importante. Eu dei uma série de dicas para as pessoas, né? Sobre, por exemplo, inteligência artificial. Está aí, está passando desapercebido. É um tsunami digital. É uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade. Mais que roda, mais que fogo, mais que eletricidade, mais que tudo. Mas no meio desse processo, as pessoas não veem. E as oportunidades estão aí passando. Uma pessoa ligou para mim ontem e falou assim, ai, a minha social media ficou de fazer a imagem, não sei o que lá, e não fez. Eu falei, entra no chat GPT, pede a imagem. Não, mas ele não coloca as letras. Não pede as letras, pede a imagem, depois você coloca as letras. Ai, você salvou a minha vida. Esse conhecimento que ela não tinha, que passou a ter, resolveu um problema dela. O que ela ganhou? Conhecimento. O que eu ganhei? O reconhecimento. Você salvou a minha vida. Ela reconheceu, teve valor o que eu dei para ela, e ela tem uma coisa que é a arma mais poderosa para mover o marketing. Sabe qual é? Gratidão. Tem 3 coisas que movem as pessoas: gratidão, testemunho, depoimento e esperança. Se você faz alguma coisa para alguém e ela nota aquilo que você fez, ela fica grata. Eu te convido para ir na minha casa. É humano você, quando sai, você fica incomodado. Pô, tem que convidar o Namura para ir na minha casa também. É a gratidão. Sim. Se aí eu fiz alguma coisa para alguém e essa pessoa que eu fiz fala para outra, olha, Namura me ajudou nisso, 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 ele também pode te ajudar. Tá dando o que para essas pessoas? Esperança. Você percebe essa dupla? Sim. Então, quando você trabalha com a gratidão e com a esperança, você cresce e a pessoa cresce. O segredo para você crescer é multiplicar seu tempo. Mas como eu vou multiplicar o tempo se o dia tem 24 horas? Tendo pessoas que acreditam na minha causa trabalhando junto comigo. Porque daí são as 24 horas minhas e as 24 horas delas. E quanto mais pessoas eu tenho um exército com um propósito, com essas ideias de gratidão e de esperança, dando esperança para as pessoas e obtendo delas a gratidão que vai falar com mais pessoas. Isso cresce mais do que bolo com fermento. Se você pudesse deixar um conhecimento para um pequeno empreendedor, um conhecimento não precisa ser de marketing, pode ser da vida, de alguma reflexão, de algo que foi importante para você, o que você compartilharia com a gente? A coisa mais importante, depois de anos e anos e anos fazendo cálculos e contas, porque eu sou engenheiro, então engenheiro pensa desse jeito. Eu comecei a olhar para o ser humano em vez de olhar para mim. Eu comecei a olhar para o umbigo do ser humano em vez de olhar para o meu umbigo. Porque quando eu olho para o umbigo do outro, eu começo a perceber qual é a necessidade do outro. Quando eu olho para o meu umbigo, eu só penso na minha necessidade. Então, olhar para o outro com um olhar carinhoso é fundamental. E o maior conselho é aprenda a ouvir. O que é ouvir? Não é escutar. Normalmente, quando alguém está conversando com você, numa conversa, num diálogo, ele fala alguma coisa, você não está ouvindo. Você está pensando no que responder para continuar aquela conversa e ainda mais parecer inteligente. Sim. E ele pega a sua resposta e pensa na resposta dele e fica esse ping-pong. Nem ele te escuta, nem você se escuta. Pode ter 10 pessoas, não é diálogo, são monólogos coletivos. Monólogos coletivos. Cada um falando a sua história, a sua verdade. O que eu aprendi é que para eu desempenhar bem, eu tenho que escutar melhor ainda.
Quando eu escuto e entendo profundamente o que ele disse nas linhas e o que ele não disse nas entrelinhas, aí eu consigo captar aquilo e oferecer uma solução para o que ele não disse, não para o que ele disse. Ele fala, não, eu tenho que empreender porque eu acho que empreender é fundamental para o progresso do país. Quando você cavoca um pouco mais, ele quer empreender porque a família dele está com necessidade, porque os parentes dele dizem que ele não estudou e ele é um zero à esquerda. Então, a autoestima dele está lá embaixo. Então, o que ele falou não é a verdade está mais para baixo. Se você só ouve e não escuta o que ele está falando, você não entende qual é a verdade dele, então você não propõe. Você propõe uma solução porque ele está dizendo, não porque ele gostaria de dizer, mas não tem coragem de dizer. Então, aprenda a ouvir as pessoas, cavocando, fazendo perguntas, até que ela pegue confiança, ela solte a verdade mais profunda dela. Aí você estende a mão e ajuda. Aí ela fica com você grata para sempre. E você falou um negócio que é muito complexo, porque assim, vamos supor, numa reunião de networking, né? Muitas vezes a gente está desesperado para vender o nosso negócio. E essa mensagem vem na nossa cabeça. Eu preciso falar o máximo possível sobre aquilo que eu tenho, sobre aquilo que eu faço para eu poder vender. E nessa ânsia de vender, eu não faço esse exercício de ouvir, né? Então, o maior segredo é não fazer isso que você está dizendo, porque Sim. todo mundo faz isso. E quem está do outro lado fala, meu Deus do céu, mais um para me chavecar aqui. Pergunte, faça sondagens. Os bons vendedores falam bem dos produtos, os excelentes ouvem bem as demandas do cliente. Às vezes eu passo 2 horas. Uma vez eu estava em Belém do Pará e tocou o celular de um secretário de educação que eu estava falando. E o toque de celular dele era uma música do Chico Buarque de Holanda. Terminou de falar, falei, secretário, você me desculpa, eu estava aqui na sua frente e não pude deixar de ouvir. O senhor deve ser fã do Chico Buarque. Não, eu tenho toda a discografia. Bom, eu falei, você sabe qual é a história do Roda Viva, tal? Acho que era essa música, eu não sei qual das músicas que foi. Ele falou, não, sei, e começou a falar. E tinha uma técnica informática ao meu lado. Nós conversamos durante 2 horas sobre Chico Buarque, sobre música, sobre aquilo. No final ele falou assim, olha, você não precisa nem falar de você, porque já me falaram bem de você, então eu quero dar prosseguimento nos nossos negócios, você fala com a minha executiva e vamos em frente. Eu saí da reunião, a menina olhou para mim, mas você não falou do produto? Eu falei, não precisa. Eu não tenho que falar do produto, eu tenho que falar dele. Você quer puxar conversa comigo? Pergunta quem eu sou, eu sei tudo de mim. Eu quero puxar conversa com você numa fila de ônibus, num avião. Oh, o que você faz? Nossa, que legal, me conta um pouquinho como é. Você vai falar tudo de você, puxei conversa. Tem gente que fala, eu não sei puxar conversa numa fila. Pergunta daquilo que a pessoa sabe, não fale do que você sabe, porque o que você sabe pode não ser interessante para a pessoa. Mas falar dela é interessante para ela. Sim. Entendeu? Se ela quiser conversar, não sei o que lá. E daí engata um papo natural. E a pessoa, não, passou o tempo, nossa, que conversa agradável. É isso. Entenda de gente, lembra que eu falei? Jesus Cristo entendia de gente. Entenda de gente, converse sobre gente. Aí você vai aprender a fazer marketing e vendas sem marketear e sem vender. Não é nem gastando tempo, é investindo o tempo. Olhando... Porque parece que tudo é fast food, a gente tem que fazer tudo muito rápido e aí não quer investir tempo nesse tipo de conversa. O tempo é relativo, já dizia o Einstein. Se eu colocar você num foguete na velocidade da luz, o tempo vai ser expandido, você vai ficar, se tiver uma irmã gêmea ficar aqui, quando você andar 10 anos nesse foguete, ela andou 100 anos aqui. Isso é física mesmo. Muito bem. O tempo de uma conversa também tem o tempo de relógio e o tempo psicológico. Sim. Quando a conversa é chata, o tempo de relógio de 5 minutos é uma eternidade. Quando a conversa é gostosa, 1h30 de papo passou super rápido. Então, trabalhe com o tempo psicológico. Eu fui conversar com um prefeito da cidade de Santos, depois de 3 horas eu esperando, ele falou, você tem 5 minutos. Eu tirei meu relógio, coloquei em cima da mesa e falei assim, pode marcar 3 minutos, se eu passar disso, você fica com o relógio. O que você pretende? Eu falei, não, eu quero saber o que você pretende. O que você quer? Ele estava num momento de transição de governo. Eu quero isso. Você tem já como fazer tudo isso? Claro que tem, não sei o que lá. Você já pensou em tal coisa? Não. Desculpa, estourou meu tempo, eu tenho que ir embora. Não, fica aí, me explica isso. Por quê? Ele queria alguma coisa, eu falei que tinha algo que poderia ajudar nesse objetivo dele, acabou o tempo. O tempo não foi mais importante. Importante era investir aquele tempo em alguma coisa que fosse efetivo para ele. Tá entendendo? Sim. Importante não sou eu, importante é o cliente.
Importante não é a minha vida, importante é a vida dele. Importante não é o que eu quero, importante é o que ele quer. Porque se eu der a ele o que ele quer, ele vai dar o que eu quero. Ele como cliente. Tem aquela frase que o pessoal fala que a pessoa que compra você vai comprar qualquer coisa que você vender, né? Sim. Sem dúvida. E uma coisa que eu notei, Namura, que é incrível, é que você é um ótimo perguntador. E eu achei, porque quando a gente fala de vendas, né, e marketing e tudo mais, se tem essa lógica da pergunta. Até no chat GPT, né, é a pergunta que conduz. E você faz ótimas perguntas. E isso, quando você treina, aí é legal. Eu era assim? Não, não era assim. Quando você percebe essa verdade, é um conhecimento, você fala, vou tentar. No começo é duro, porque você tem a tendência de falar. Tendência de falar, Sim. né? Eu quero apresentar tudo, o cara não está interessado. Tem uma hora que o cara pergunta, o que você veio fazer aqui? Ah, se você me permitir, vou te mostrar alguma coisa que eu acho que pode resolver essa dor que você está falando aí. Como? Aí ele que está me pedindo, não sou eu que estou, desculpe, vomitando em cima dele. Sim. Muda o jogo, cara. A primeira vez que você conseguir fazer isso de forma intencional e consciente, porque o teu cérebro puxa você pro outro lado, você tá treinado, né? Sim. Tenta escovar os dentes com a outra mão, que não é a comum. Cara, como é difícil, né? Eu agora só tomo café com a mão esquerda e com a direita eu tremo. Mas eu sou destro, não sou canhoto, porque eu fui acostumando. Fez as sinapses cerebrais, aqui a gente fica uma hora falando das sinapses, fez as sinapses cerebrais, e isso eu faço com a maior naturalidade. Para tomar banho, eu esfrego com a mão direita. Quando eu vou esfregar com a esquerda, já é esquisito. Porque o cérebro faz essas conexões. Sim. Então, no começo, você não tem a conexão do perguntador, você vai ter que se esforçar, cara. Quando você vê, pum, você já está lá falando do teu negócio, né? Com o tempo, você tenta a primeira vez, sai quadrado, a segunda. Na 10ª vez, você está conversando, você não está vendendo nada. Você está conversando, descobrindo. E tem hora que você fala, cara, sinceramente, não tenho o que te oferecer. O que eu poderia te oferecer não serve para você. Você ganhou esse cara pro resto da vida, ele vai te indicar para outras pessoas. Se você tiver algum amigo que tem esse tipo de problema que eu consigo resolver, se puder ou quiser me indicar, você ajuda eu a bater minhas metas. Eu sou honesto, sou sincero, sou transparente. Eu tô lá para vender, mas antes de vender, eu tô lá para ajudar. Tô lá para fazer o cara comprar. Aí ele fica desesperado e quer comprar. E te indica. É isso. Simples como a água. Simples como a água. É difícil fazer. Mas precisa ouvir pra gente poder fazer, né? Precisa aprender. Começar, ter a Começar. coragem de se jogar. Sim. Todo mundo pergunta, o que precisa ter para começar? Começar. Sim. Deixar de ser um pouco perfeccionista Não, isso- e começar alguma Levantar coisa a do jeito bunda que da tá, né? cadeira. Você quer tirar a bunda da Tirar a cadeira. bunda da Vou te cadeira. contar o que é o perfeccionismo. Você sabe o que é a linha do horizonte? Você está lá na praia, é a linha do horizonte, né? Aí você fala, vou nadar. Ela fica a 34 quilômetros pelas equações aí matemáticas. Aí você pula na água, nada, 34 quilômetros, a marvada andou para frente. Porque a Terra é redonda, né? Então, o perfeccionismo é aquilo que você sempre persegue, mas nunca alcança. Como a linha do horizonte. Anotei essa. Hoje tá uma reflexão total. Esse. Persiga o perfeccionismo, mas tenha consciência que você nunca vai alcançar. É como o horizonte. Você pode perseguir, mas nunca vai alcançar. É que nesse perseguir, a gente vai melhorando. Então vale a Esse pena. é o ponto. Nada 34 quilômetros pra você ver se você não fica diferente. Isso aí. Oh, Né? muito. Aí você vai pra maratona de Nova York, vai pra triatlon, vai pro Ironman e leva, e faz. Não alcança, mas Não evolui muito. interessa, cara. Você cresce, você Sei. melhora. Eu não sou para ser melhor que qualquer pessoa. Eu procuro ser melhor que eu mesmo, o que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu tô sendo hoje. Só isso. A regra do 1%. É. 1% todos os dias, em um ano é 300%. Exatamente. Luiz, fica o convite para ir no nosso podcast quando você Prazer. puder, no Case de Sucesso. E para finalizar, a gente está pedindo para todos os palestrantes deixar uma mensagem para a Elaine do Empreenda. Com o maior prazer. Para aquela câmera ali, por Elaine, gentileza. antes de mais nada, parabéns. Eu tive a oportunidade de ver o teu histórico ali, não conhecia tão bem. Você é uma guerreira, é uma empreendedora, é uma realizadora e o universo conspira a nosso favor quando a gente trabalha por executar alguma obra que seja uma obra grandiosa para as pessoas. Pode ser para uma pessoa, mas é grandioso para essa pessoa. E o que você está fazendo é grandioso para muita gente. Que Deus te abençoe. Muito sucesso.